Bom dia. Estão me ouvindo já? Bom dia, gente. Ótimo domingo a todos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do nosso lar, do nosso tão famoso lar docilar. De baixo. Foi você ou fui eu? Tá bom. Então vamos lá. Antes de começar o nosso tema, eu sempre gosto de voltar uns passinhos para trás e falar do porquê que a gente está aqui. Se alguém aqui já me ouviu falar em algum outro momento, sabe que eu sempre começo assim as nossas conversas. Porque para mim não faz sentido eu falar todo o restante se a gente não souber o porquê que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. Então, o que estamos fazendo aqui? Aqui onde? Nesse planeta Terra, aqui em Carapicuíba, né? Qual a importância da gente falar sobre isso? Para a gente entender quem nós somos. Então, aqui dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, nós vamos ter várias reencarnações e nós vamos estar aqui para aprender e evoluir. Então, nesse momento, onde nós estamos? No planeta Terra, que é um planeta que a vibração dele, nós compartilhamos da mesma vibração que esse planeta Terra. Então, no momento, nós estamos aqui reencarnados, aprendendo onde? Dentro dessa grande escola que é o planeta Terra. Tá? Então, o que eu sou? Eu sou um espírito encarnado. Nesse momento, todos nós somos espíritos encarnados. Tá? E a reencarnação, então, é essa possibilidade que nós temos, que Deus nos deu, de que o nosso espírito imortal possa reencarnar num corpo físico várias vezes para aprender e para evoluir. Então, a princípio, é isso. Não, pode... Não foi. Então, aqui nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, tendo uma experiência humana de aprendizado. Onde? No nosso querido planeta Terra. Existem outros planetas, em outros momentos evolutivos, mas nós estamos no planeta Terra nesse momento, tá? Que é a nossa grande escola. Aí, o planeta Terra, só um parênteses, ele é um planeta de provas e expiações. Estamos passando pelo processo de transição planetária para nos tornarmos um planeta de regeneração. Fui eu, fui você. Aí. Mas agora, voltando aqui para o nosso tema. O tema da nossa conversa é lar docilar. Mas qual é a diferença de um lar e de uma casa? Então, a casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde temos às vezes pressa para sair e às vezes retardamos a hora de voltar. Mas quando a gente fala de um lar, o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias e alimentam-se de afeto e encontram um conforto do acolhimento. Deixa eu só trazer um parênteses aqui. Essa palestra foi com base nesse livro SOS Família, que é um livro de Divaldo Franco, e ele é feito da Joana de Ângeles, né? Ditado pela Joana de Ângeles, que é um espírito, e também tem outros espíritos que também participaram na escrita desse livro. Então, muito material que eu vou trazer aqui é desse livro. Quem tiver um interesse, ele traz vários temas envolvendo família. Ele é bem interessante, uma linguagem simples, e eu não coloquei aqui a fonte, mas saibam, quando a gente tem esses textos, eu tirei desse livro aqui, que é o SOS Família. Então, vamos lá. O que é um lar? De acordo com Joana de Ângeles. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo, que se permitem àqueles que se vinculam,
pela eleição afetiva ou através do imposto consanguíneo decorrente da união. Então aqui a gente tem só nessa frase vários pontos importantes. O primeiro, a diferença de casa e lar. Casa é a construção, é o muro, são os móveis. O lar é quando a gente compartilha o sentimento. O nosso lar é muito além do que a parte física, é o nosso emocional. Né? Na outra slide ele fala de acolhimento, então onde a gente se sente acolhido, onde a gente restabelece as nossas energias. Então quando a gente fala de um lar, a gente está indo muito além do espaço físico somente, da construção. Então a gente fala da casa e a gente fala do lar. E quando a gente fala de lar, aqui ele já trouxe um outro ponto bem importante no finalzinho, que é o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do imposto consanguíneo. Então aqui a gente já está falando das pessoas com quem nós compartilhamos a nossa vida, das pessoas com quem nós compartilhamos o nosso espaço. E quem são essas pessoas? Elas podem ser pessoas, aqui como ele fala, eleição afetiva, pessoas que nós trouxemos para a nossa vida porque nós amamos, porque nós temos afeto, porque nós temos simpatia, ou são pessoas que nós estamos juntos pela questão sanguínea, né? Por exemplo, um irmão. A gente tem um irmão, uma irmã, a princípio não tem amor, né? Isso vai sendo construído, mas a gente está junto, está na mesma casa, porque nós temos a ligação consanguínea. Então são esses elos que vão formando as pessoas que nós estamos compartilhando a nossa vida. Então aqui, quando a gente fala de família, quando a gente fala de lar, como a gente disse, de toda a estrutura emocional, acolhimento, né? A gente já vai sim pensar que dentro de um lar eu tenho outras pessoas com quem eu compartilho, que são a minha família. Então aqui eu vou ler da direita para a esquerda, tá? Então, um significado puro de família. É um conjunto de parentes de uma pessoa. É um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Então, é bem básico, assim, bem simples, seria uma junção de pessoas compartilhando o mesmo espaço. E aqui, isso é uma fala da Priscila Roque, mas eu vou trazer aqui um adendo, não só pessoas, mas os nossos bichinhos de estimação. Eu tenho 2 em casa, eu aprendo muito com eles, então eu senti a vontade de completar essa frase, porque eles também nos ensinam muito, paciência, amor, então eu trago também os meus bichinhos de estimação para esse grupo familiar, tá bom? A família é mais do que o resultante genético. Então vai muito além de ser filhos, de serem irmãos, de serem tios, primos. São os ideais, os sonhos, os anelos são os desejos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações. Então quando a gente está falando de família, olha quanta coisa está envolvida. Olha quanta coisa a gente compartilha com quem está junto de nós no mesmo espaço físico. E aqui é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então a gente fala que nós estamos compartilhando a nossa vida com várias pessoas, mas quem são essas pessoas? Lembra lá no começo que a gente falou que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui encarnados para aprender? Pois é, as pessoas que compartilham a vida com a gente também, eles estão aqui para aprender. E eu achei bem interessante essa frase, que é do livro SOS Família, porque assim, é um grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados. E tá tudo certo, porque se a gente está numa grande escola, a gente não sabe todas as coisas. A gente está aqui para aprender. Então, tudo bem a gente estar necessitado. Tudo bem a gente estar desajustado. E é importante a gente ter essa consciência para que a gente olhe para aquela pessoa que compartilha a vida conosco com esse olhar, que ela não precisa ser perfeita, porque nós também não somos perfeitos. Então, a família, ela não está aqui para ser o lugar perfeito, onde eu não tenho problema, e tudo flui naturalmente, ela não precisa fazer nenhum esforço. Não, ela está aqui para que a gente possa aprender com outros espíritos, outros irmãos que estão passando pelo mesmo processo que a gente de aprendizado.
E aqui uma definição também da Joana de Ângeles sobre família. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz. Nem é o grupo da bênção, nem um Elan da desdida. O Elan da desdida não é só os lados negativos, né? Então não é só positivo nem só negativo. Mas antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Então a nossa família é a primeira pedacinho, parcelinha de sociedade que a gente convive. Então, ali dentro da nossa família é onde a gente vai aprender os nossos valores, é onde a gente vai aprender como interagir com o mundo. É tudo ali dentro desse seio familiar. Mesmo que hoje a gente possa, de repente, estar vivendo sozinho, morando sozinho, mas a gente começou num seio de uma família. Seja ela uma família pequenininha, de repente sua mãe e você, só um pai e você, uma avó e você, ou uma família muito numerosa. A gente começou dentro de uma família, que é a menor parte de sociedade que a gente convive. É ali que a gente vai aprender o básico para dar os próximos passos além das paredes da nossa casa. Tá? Eu vou só trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre família. No capítulo Honrai o vosso pai e vossa mãe, ele traz aqui que os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Então aqui ele já está trazendo os elos e os laços que a gente constrói. Então a gente falou que nós estamos aqui vivendo em família, muitas vezes pela questão consanguínea, então de irmãos, tios, tias, primos, primas e os nossos pais, mas que isso vai trazer para nós laços além dos laços consanguíneos, que são os laços de amor. Mas aqui ele também fala que muitas vezes são espíritos que tiveram desavenças. Então os laços serão criados, né? E a gente espera criar só laços de amor. Mas a gente também pode criar laços que não são só de amor. E aí a gente vai retornando para aprender a transformar esses laços, esses desafetos em afetos. Mas o importante aqui é a gente entender que essa questão da família é para que a gente comece a criar os nossos laços de amor, os nossos laços eternos, tá? E que, como ele diz, né, como está no livro, a gente tem a nossa família formada por espíritos afins, então a gente já teve momentos em outras encarnações, estamos juntos novamente, por espíritos que a gente nunca teve o convívio, vai ser a primeira vez, o primeiro contato, e também por aqueles espíritos que a gente já teve ali algum desafeto no passado. Então, aqui mais uma vez a gente entendendo que a família não é sempre perfeita, mas que a gente precisa entender esse processo e fazer o que tiver ao nosso alcance para melhorar a forma de fluir da convivência em família. Então a gente já viu aqui um pouquinho o que é a família, que a gente não está só junto com espíritos afins, que todo mundo aqui está aprendendo, mas tem um ponto muito importante. Eu só posso fazer a minha parte, eu não posso fazer a parte do outro. Então aqui vamos olhar para nós. Qual é a parte que nós estamos fazendo para transformar a nossa casa em um lar? Então, como está a nossa reclamação diária? A gente está todo dia reclamando que tem que acordar cedo, reclamando que a gente tem que fazer o café da manhã, reclamando que a gente tem que trabalhar, reclamando porque tem roupa para lavar, reclamando. Como que está o nosso dia a dia?
Eu estava ouvindo um podcast esses dias, eu não vou saber o nome da pessoa para falar, mas eu queria muito compartilhar porque mexeu bastante comigo. Que ela falou assim, pensa se amanhã tudo que você reclamou hoje fosse tirado da sua vida. Porque tem coisas que a gente reclama que são realmente, né, que você fala assim, reclame de limpar a casa, você não precisa mais limpar a casa, né? Se a casa estiver toda limpa todo dia, beleza. Mas e se eu não tiver mais nada do que eu reclamei hoje? Então eu reclamei que o meu marido deixou a toalha em cima da cama e amanhã eu não vou ter mais meu marido para deixar a toalha em cima da cama. Eu reclamei que eu tinha que limpar a caixa dos meus gatos, mas amanhã eu não vou ter mais os meus gatos para limpar a caixa. Como que seria, né? A gente começa a ver o quanto de coisas que às vezes a gente reclama que a gente na verdade precisaria ressignificar. A ausência. Como que eu estou dentro da minha casa? Eu estou transformando a minha casa no lar? Eu chego e eu estou presente? Eu estou no celular, eu estou vendo TV. O que eu estou fazendo quando eu estou dentro da minha casa? Eu estou enxergando o outro? Eu estou enxergando aquele que está compartilhando a vida dele comigo? Ou eu só estou ali, ocupando um espaço, mas eu não estou presente? Como que está a nossa ausência dentro do nosso lar? Como que está a minha empatia com aqueles que compartilham a vida comigo? Eu me coloco no lugar daquela pessoa? Eu entendo as dificuldades que aquela pessoa que compartilha a vida dele comigo está passando? E quais são os meus pensamentos quando eu estou dentro do meu lar? Tudo é energia, tudo é vibração. Quando eu estou dentro do meu lar, o que eu estou vibrando? Eu estou vibrando ódio, eu estou vibrando descontentamento, o que eu estou vibrando quando eu estou dentro do meu lar? Quais são os pensamentos que eu tenho dentro da minha casa, né? Para que ela se torne um lar. Tudo aqui sou eu. Então, às vezes, a gente pensa muito no outro. O que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer, o que o outro fez, por isso que eu fiz isso. Mas não. Aqui é o que eu estou fazendo para transformar a minha casa em um lar. E aqui, cada um de nós vai ter a resposta. Porém, quando a gente fala de família, de relacionamento como um todo, eu sempre gosto de pensar que é uma plantinha. Por que é uma plantinha? Porque a plantinha você tem que regar, você tem que olhar para ela, você tem que cuidar dela, né? Você tem que ver, eu preciso regar um pouco mais, eu preciso regar menos, eu acho que ela está muito na sombra, preciso pôr no sol, está muito no sol, preciso pôr na sombra. É trabalhoso, é muito trabalhoso, mas relacionamento é assim, seja ele qual for. A gente precisa olhar para ele e ver o que a gente precisa fazer. Precisa pôr mais água? Precisa pôr menos água? Precisa pôr no sol? É esse o processo. E como é um processo de aprendizado, muitas vezes a gente pensa, a gente quer facilidades, mas a gente está num processo de aprendizado o tempo todo. Então, não é para ser fácil, né? É para ser um processo e isso exige a nossa atenção. E aqui, o que a gente precisa aprender a trabalhar é a nossa gratidão. Porque às vezes a gente acha que só dá para ter gratidão quando a vida está perfeita, quando está tudo funcionando bem. Mas não é isso. A gratidão é a gente agradecer pelo que a gente já tem. E não quer dizer que a gente tenha tudo, não quer dizer que a gente não tenha que melhorar, não quer dizer que a gente ainda tem coisas a conquistar. Só quer dizer que eu estou grata e feliz pelo que eu tenho hoje. E dentro da nossa família, isso passa muito sutil. Porque a gente está na rotina, a gente está na correria, a gente está trabalhando, a gente está fazendo um monte de coisa. Aquelas pessoas estão todo dia ali com a gente esquece de olhar para ela e falar, nossa, você está aqui. Né? A correria, a gente é engolido pela rotina. Então, quando a gente para pensar o que eu tenho na minha vida e que eu sou grato e que eu quero agradecer, né? É um exercício muito poderoso. Tem algumas pessoas que até dizem, antes de dormir, agradeça por 3 coisas da sua vida hoje. E aí você começa a pensar, né? Agradeço porque eu tive comida, agradeço porque eu cheguei em casa e meus pais estavam lá. Enfim, são as pequenas coisas do dia a dia que a gente, quando está dentro da família, a gente deixa passar. Porque a gente acaba vendo só o trabalho que tem e acaba esquecendo de ver toda a parte positiva do amor, do compartilhar, do estar junto. Porém, a gente tem um ponto bem importante aqui. Cada um de nós está trilhando uma jornada evolutiva.
Cada um de nós está num momento evolutivo. Por mais que nós estejamos juntos, sejam aqui, seja dentro da nossa família, nós estamos cada um na sua jornada evolutiva. E sim, a gente precisa ser grato pela família que a gente tem. Sim, a gente precisa entender o outro, entender que a vida em família não é fácil porque nós estamos aprendendo. Mas isso não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo e qualquer coisa. Lembra que a gente fala de relacionamento de plantinhas? A gente tem que olhar para o nosso relacionamento. A gente precisa dar a água, a gente precisa pôr no sol. E aí a gente vai construindo o nosso entendimento sobre aquele relacionamento. Então, não quer dizer que a gente precisa passar por tudo e qualquer coisa sem questionar. Só quer dizer que a gente precisa olhar com outros olhos para os nossos relacionamentos e ver o quanto a gente já fez para que aquilo possa melhorar e que aquilo possa crescer. Mas talvez você vai só até metade do caminho, porque o relacionamento é uma via de mão dupla, seja ele com quem for, gente, com quem for. Você vai e a outra pessoa vem, é uma troca. Então, às vezes, você já foi tudo que você pode ir, você já fez tudo que você pode ter feito. Mas chegou o momento de repente, você seguir um outro caminho. Então, isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vivem situações familiares muito complexas, mas nós não estamos sozinhos. Aqui na casa, vocês viram lá no começo que a Magna falou, tem o atendimento fraterno. Então, se vocês estiverem vivendo alguma situação que vocês acham que precisam compartilhar, precisam conversar, tem o atendimento fraterno, tem a terapia ali com a Bia, peçam ajuda. Porque eu pensei muito nisso quando eu vim trazer esse tema, de que sim, a gente está aprendendo, de que sim, a gente precisa aceitar as pessoas como elas são e entender que todo mundo está aprendendo, mas tem um limite. Então, que a gente possa observar as nossas vivências, o que nós estamos passando dentro do nosso lar, e se a gente entender que precisa de ajuda, que nós possamos pedir ajuda. Mas que a gente também possa entender que às vezes pequenas mudanças, um olhar diferente, uma palavra de amor, um respeito, também pode mudar muito a nossa vida em família e a nossa convivência com as pessoas que nós amamos. E aqui, independente da situação que a gente possa estar vivendo, tem uma frase de Chico que eu gosto muitíssimo, que é, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se eu entendo que eu preciso melhorar a comunicação com as pessoas que estão dentro da minha casa, do meu lar, eu posso sim começar isso agora. Eu não tenho que me preocupar, ai meu Deus, porque eu não fiz isso antes, eu não acredito. Não, tá tudo bem. A gente não está aprendendo? Então agora a gente aprendeu e a gente vai fazer diferente. E isso pode ser em qualquer momento das nossas vidas, isso pode ser em qualquer situação que a gente possa estar passando, de olhar, avaliar e fazer diferença, se isso fizer sentido para nós. E lembra que eu comentei que a gente está dentro do seio familiar para começar a fazer as conexões, os laços? Então a gente tem um contexto de família universal. Então a vida é incessante, ela não para. E a família carnal, que é a família que nós estamos aqui encarnada, são experiências transitórias, então que elas são passageiras. Em programação, ou seja, planejando algo que objetiva a família universal. Então, Deus, inteligência suprema, nada é por acaso. Qual é o objetivo de estarmos aqui convivendo? Qual é o objetivo de estarmos criando esses laços? Para que no futuro nós possamos ser uma grande família. Lembra que os laços que a gente cria são além vida corpórea? São para outras vidas, para as outras encarnações? Então, quem é que faz os laços de amor? São os nossos espíritos. Então, pensa, a gente reencarnando e aprendendo, criando laços com o outro. No final, né, lá na frente, a gente vai ter uma grande família de laços de amor. E aqui, já que a gente ampliou um pouco a visão para a família universal, eu queria também trazer a nossa reflexão para a gente ampliar um pouco o nosso olhar do que é o nosso lar. Para que a gente olhe além das paredes em que a gente vive
e a gente entenda que o nosso planeta Terra é o nosso grande lar. Então aqui a gente tem tanto para interagir, tantas pessoas para interagir, tantos seres vivos para interagir, os animais, a natureza, as plantas, a água, né, nossos recursos, água, o ar. Então que a gente também possa trazer essa reflexão de que a planeta Terra é o nosso grande lar. E que a gente possa criar conexões e que a gente possa viver num mundo mais harmonioso, com esse olhar de transformar nosso planeta Terra de casa, de uma morada apenas, para um lar, onde a gente se sente acolhido, amado e respeitado. E aqui eu vou só ler um trechinho do livro Fonte Viva, que é um livro do Chico Xavier, que pelo espírito do Emmanuel. E ele fala um trechinho sobre parentesco, então chama Parentes. Parentes. A casualidade não se encontra nos laços de parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitamos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular, com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, nosso lar é a nossa base para todas as experiências que a gente possa ter daqui para frente. E às vezes a gente vai falar, mas eu estou sozinho, eu moro sozinho, eu não moro... Mas a gente teve a base num lar, e nós também construímos um lar, mesmo morando dentro da edificação, sozinho. Então, tudo aquilo que a gente falou, qual é o pensamento que a gente faz, estamos presentes no nosso lar, vale também se a gente mora sozinho, tá bom? E aqui eu deixei uma frase para a gente pensar um pouquinho, que possamos transformar a nossa casa em nosso lar e que possamos viver o presente e ver o belo em tudo, em todos. Quer colocar um vídeo, por favor? Vou compartilhar uma música com vocês sobre família. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar certo dos sais. Vou dar
ser criança, da força do meu irmão. Escolhe viver, é nossa profissão. Mamãe que tá na cozinha, filha, essa força. Nossa família é unida, simples. Eu lembro a gente costumar reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprendi a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta me tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer eu te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço, teu ar e sem demora, perdoar. Ligar mais vezes pra família e se peça conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continuem a passar. E o que me resta é só hoje transformar. E assim, convido a todos para que nós possamos acalmar as nossas mentes, os nossos corações, entrarmos em sintonia com a espiritualidade de luz e agradecermos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nessa casa bendita. Que Jesus, que a espiritualidade de luz, possam nos orientar e nos acompanhar no dia de hoje e que nós possamos voltar aos nossos lares com o coração cheio de amor àqueles que lá ficaram. Que assim seja.